Abra a sua Bíblia em Neemias, capítulo 1. O livro de Neemias fica antes de Salmos, antes do livro de Salmos, um pouco antes. Queria ler só o início dele, capítulo 1, talvez até de 1 a 11 só. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas estão queimadas. Tendo ouvido essas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, e não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas, se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Amém? Vou parar por aí. O livro de Neemias, ele é muito rico, meus irmãos. A cada um, eu sugiro, eu encorajo a você abrir esse livro e se deleitar nele, e ler, e reler, e reler. Os jovens, acho que a maioria deles fizeram isso, foi? Quase todos os jovens ou todos os jovens fizeram? Houve uma dinâmica, não foi? Quando vocês tiveram que ler o livro de Neemias por inteiro, foi isso? Eu não fazia parte da lista do Detox. Mas me parece que nessa lista, dias antes, vocês já começaram a estudar, não foi? E eu creio que eles foram muito abençoados com isso. Neemias é um livro que fala um tema central, assim, basicamente o livro fala sobre restauração. Ele trata sobre um tema importantíssimo, restauração. E nós estamos vivendo em uma sociedade, em um país, em uma política, em famílias e vidas que precisam ser restauradas. Amém? Restauração é a palavra-chave para a situação de hoje, principalmente aqui no Brasil. E não espere que se levante um político que vá mudar as coisas de fora para dentro. Porque o Senhor, Ele muda as coisas de dentro para fora. Amém? Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Então, para levantar e erguer e restaurar Jerusalém, o Senhor levantou um homem. Um homem que, para completar essa restauração. Se você for algumas páginas atrás da sua Bíblia, você vai ler o livro de Esdras.
E Esdras foi levantado por um rei para iniciar um trabalho em Jerusalém. E Jerusalém estava totalmente sitiada, totalmente assolada. Era uma cidade que foi tomada pelos inimigos, foi destruída, ela foi queimada, os seus muros de proteção foram derrubados, os seus portões foram queimados, as pessoas de lá foram levadas em cativeiro pelo inimigo. Algumas sobraram, as que sobraram estavam lá totalmente vivendo de forma miserável. E onde elas estavam lá? Tinha muitos escombros e tudo estava queimado pela metade. Os muros estavam derrubados, os portões queimados, os inimigos numa situação de total vulnerabilidade. Os inimigos iam e viam e poderiam ter total poder a eles. Essa situação, ela não é diferente de situação de muitas vidas neste mundo e principalmente aqui no Brasil. Muitas pessoas que estão assoladas como essa cidade de Jerusalém. Quando eu ando aqui na Tembege, subo no trabalho, chego na Alberto Monte, eu vejo pessoas morando ali no canteiro central. Eu estava até com a dona Linda nesse dia e nós estávamos comentando sobre isso. Pessoas que estavam vivendo ali no canteiro central. A casa deles era embaixo de uma árvore e de papelão. E outro, mais à frente, vive, não sei quem já viu, em colchões e vive ali no sinal. Eu não sei que tipo de vida é aquela, mas pessoas que foram sitiadas de alguma forma, elas foram atingidas por um inimigo de alguma forma. São pessoas que estão numa situação miserável financeiramente, aparentemente. Mas também existem pessoas que têm muito dinheiro, que estão vivendo em casas enormes, que têm sítios, que têm mansões, que têm carros importados e também são miseráveis, também estão vivendo uma vida sitiada, também estão dominados pelos seus inimigos, seus muros estão caídos e seus portões estão queimados. Você entende isso? Pessoas que estão naquele triângulo social, aquele lá em cima no topo do triângulo social, cheio da grana, mas sem valor nenhum, porque dentro dele não tem Deus, porque o Senhor não colocou os valores reais dele na vida. Eles escolheram outros valores, e esses outros valores tomaram conta dele e começaram a sitiá-lo, como o inimigo sitiou Jerusalém. Começaram a assolar essa vida, como os inimigos assolaram Jerusalém. E como isso aconteceu? Como isso acontece? Como isso pode acontecer? E o que nós temos a ver com isso? Primeiro, nós podemos fazer a diferença. Nós podemos ser Neemias para essas vidas. Você que tem uma vida guiada por Deus, dirigida por Deus, revelada por Deus, você pode ser um Neemias de uma Jerusalém. Eu não sei qual Jerusalém você tem para reconstruir, mas você, pai, pode ser o Neemias da sua Jerusalém, que é o seu lar. Você, jovem, pode ser o Neemias da sua turma de colégio, da sua turma, aquele pessoal que está sitiado, que está dominado pelas drogas, pelo álcool, pela vida desregrada. Você que mora em algum bairro, você pode ser Neemias daquele bairro, você pode ser Neemias da sua família. A sua Jerusalém pode ser a sua família. E o Senhor pode restaurar e pode usar você. Amém? Como isso aconteceu com Neemias? Está aqui descrito no capítulo 1. Bastou uma pergunta. Então ele vivia no palácio, meus irmãos. Neemias vivia no palácio. Eu não sei como é que é a sua vida. A minha vida é boa. Agradeço a Deus. Para mim, meu ponto de vista, eu vivo no palácio. Em relação a outras vidas, a outras
a outras famílias, outras situações. Neemias vivia num palácio. Talvez você viva no seu palácio. Mas um dia, ele tinha um emprego ótimo. Copeiro do rei não era qualquer empreguinho, não. O copeiro do rei era aquele cara que experimentava o vinho do rei, experimentava a comida do rei, porque as pessoas poderiam envenenar o rei. Era o cara de confiança do rei. Ele tinha a total confiança do rei. Talvez você viva num palácio, viva numa situação boa, mas uma pergunta que você faça a algum ex-morador de Jerusalém possa mudar a sua vida, como mudou a de Neemias. Ele fez uma pergunta. No versículo 2 ele disse: então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém disseram-me: os restantes que não foram levados, alguns foram levados para o inimigo. Eram servos e servas do inimigo. Os que não foram levados para o exílio e se acham na província, eles estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Essa pergunta fez mudar a vida de Neemias. Algumas pessoas, ao ouvir algumas situações, ao entender, elas não se mexem, o coração não muda. Lembra de uma passagem da Bíblia do bom samaritano, onde estava um homem sitiado, como Jerusalém, o homem deitado, foi roubado, e passou lá fariseu, passou lá, quem mais? Sacerdote, levita, passou, e ninguém fez uma pergunta, está bem? Pelo contrário, eles passaram, viram, não tem nada a ver comigo. E passou um homem samaritano, que não tinha nada a ver com aquilo, entre aspas, e se aproximou. E o coração dele bateu mais forte. E ele chegou perto daquele homem, entendeu que aquele homem precisava dele. E ele tratou as feridas daquele homem. Ele levou aquele homem para um local seguro. E lá ele deixou certo a hospedagem daquele homem, a comida daquele homem, a recuperação daquele homem. E ele não tinha nada a ver com aquele homem. E Jesus falou essa parábola quando alguns perguntaram: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E eu pergunto a você: quem é o seu próximo? O seu próximo pode ser Jerusalém. Neemias, ele tinha uma ligação de sangue com aquele povo. E ao saber, conhecer aquela situação atual daquele povo, ele chorou profundamente. E ele não somente chorou, ele lamentou dias. Não somente lamentou dias, ele jejuou e orou perante o Deus dos céus. E aí está o segredo. Se você tem uma Jerusalém, se você tem amigos a serem alcançados, se você tem família a alcançar, se você tem uma Jerusalém, comece se lamentando, comece chorando, que o seu coração esteja sensível à situação do próximo e comece a orar ao Senhor. Como Neemias fez, ele começou orando ao Deus dos céus. Ore ao Deus dos céus. E comece a orar a Deus do céu. Comece uma campanha. Comece uma campanha. E como é que era a oração de Neemias? Versículo 5. Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. E ele começa reconhecendo quem é Deus, a grandeza de Deus, que é grande e temível. E comece reconhecendo quem é Deus, comece adorando a Deus, entendendo com quem você está falando, a quem você está solicitando, a quem você está entregando uma situação. E ele diz assim, que guardas a aliança, ou seja, é um Deus de aliança. O nosso Deus é um Deus de aliança, é um Deus que preza a palavra. Por isso que para mim e para você, Jesus disse, a sua palavra tem que ser sim, sim, não, não. Por isso que nos 10 mandamentos, um deles era não, você não pode mentir. Porque nosso Deus é um Deus de aliança, é um Deus de palavra.
né? Tem gente que diz, eu sou do tempo em que não precisava assinar o contrato. Eu tirava um cabelo do bigode e pronto, estava feito. Antigamente tinha um contrato que você entregava as sandálias, era, pastor? Tinha um que você entregava a sandália, está feito. Para o Senhor não precisa nada disso. Sim, sim, não, não. Se você disse uma coisa, está dito. Se para Deus é tão importante isso, imagine um casamento, onde você entra, chega, diante das pessoas e de Deus, você diz que vai ficar ao lado da pessoa, na tristeza, na dor, na alegria. Nosso Deus é um Deus de aliança. Nosso Deus é um Deus de aliança. E Neemias sabia disso. Que guarda as alianças. Então o Senhor também tinha uma aliança com o povo. E qual era a aliança do Senhor? Vocês são meu povo e eu serei o seu Deus. O Senhor tem uma aliança comigo e com você, graças a Ele mesmo. Graças ao amor dEle, graças à misericórdia dEle. Ele tinha uma aliança com o povo, da linhagem de Abraão. Mas por meio de Jesus Cristo, Ele abriu a herança para todos nós. Hoje nós somos filhos de Deus por essa herança, de forma espiritual. E o Senhor tem uma aliança comigo e com você hoje. A nossa aliança hoje é espiritual, com o povo de Deus. Nós não somos filhos de sangue de Abraão, mas nós somos filhos da promessa também. A partir do momento que nós acreditamos em Cristo, que nós entregamos nossa vida em Cristo, quando nós fazemos como nós cantamos aqui, quando nós queimamos as nossas carroças e nos entregamos a Ele, nós deixamos os nossos pais, nos entregamos a Ele. Esse cântico que nós cantamos fala de vários cenários descritos na Bíblia de pessoas que entregaram a sua vida completamente aos projetos e os planos de Deus. Ao Deus de aliança. E ele disse: Senhor, Tu és o Deus grande e temível e que guardas a aliança. Ele está começando a entender com que falar, com a lógica com que ele vai pedir. Presta atenção, ele diz: se o Senhor guarda a aliança, o Senhor é grande e temível e é um Senhor de misericórdia para com aqueles que Te amam e guardam os Teus mandamentos. Aí ele diz: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo. Porque aquele era um homem de Deus que estavam buscando ao Senhor, que guardava os mandamentos dele. E ele disse: hoje faça a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faça confissão pelos pecados deles, dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra Ti. E ele se coloca no meio. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado. E aí ele começa se humilhando, que é um passo que nós precisamos tomar quando nós chegamos ao Senhor. Tantas pessoas chegam ao Senhor pedindo como se você fosse o Senhor e Ele fosse seu servo. E não é o contrário. Eu que sou servo e Ele é o meu Senhor. Neemias, ele falou da forma certa. Ele exaltou o Senhor. E ele sabia onde ele estava. Ele sabia o lugar onde ele estava. E tem gente que diz: Senhor Deus, por que não aconteceu ainda? Tem gente que bota o Senhor na parede. Porque isso ou aquilo não aconteceu. Somos meninos mimados. Neemias não. Posição de humildade. Eu pequei, meu povo pecou. Talvez ele nem tenha pecado, mas ele se colocou na turma que pecou. Temos procedido, versículo 7, de modo corruptamente contra Ti. E não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, o teu servo. Então existiam mandamentos, existiam estatutos, existia um expressar da vontade de Deus. Como Deus expressa a vontade dele hoje? Por meio da palavra. Naquele momento, ao seu povo, ele escreveu mandamentos. Ali, meu irmão, era o caráter de Deus, uma forma de expressão do caráter de Deus. E querendo que o povo dele seja parecido com ele, em santidade, em amor. E a Bíblia tem muito disso. A Bíblia tem o caráter de Deus, ela revela o caráter de Deus. E ela forja em você e em mim o caráter de Deus. Amém? E ele crê nisso, Neemias cria nisso. E ele sabia que o Senhor tinha ordenado juízos. E tinha ordenado a Moisés, que era o profeta da época, que ordenado a Moisés. Então Moisés era o intermediário daquele momento, daquela palavra,
ele ordenou a Moisés os seus mandamentos, mas o que aconteceu? Mesmo com coluna de fogo, mesmo com nuvem guiando, mesmo com abertura de mar, os povo pecou. Sabe, às vezes eu questiono, quantos sinais nós já vemos da glória de Deus? Aí, será que é falta de sinal a nossa fé? Porque aquele povo tinha tantos sinais, não tinha somente sinais, somente curas, eram maravilhas. Eram mudanças na natureza. Eram coisas complexas de se ver, de se reproduzir. E Deus fazia na cara deles. Mas aquilo não atingiu o coração deles. E nós estamos agora no tempo onde a palavra precisa chegar ao coração. Muitos sinais acontecerão. Os sinais virão. Jesus prometeu. Vocês ide, ele disse a cada um, ide, pregai o evangelho, pregai a toda criatura, e ele disse, esses sinais te acompanharão. Vocês falarão novas línguas, vocês orarão, serão curados, vocês expelirão demônios, são sinais. Mas sinais que atestam a palavra. E uma palavra de um Senhor grande e temível. Amém? O importante é a palavra. O importante é o Senhor. Os sinais, eles vêm servir a palavra. E só sinais não te levam a Deus. Algumas pessoas precisam de sinais para atestar a palavra. Mas o que te leva a Deus, o que te faz próximo a Deus, o que te faz parecido com Deus, é a palavra de Deus. Amém? Então nós precisamos buscar a palavra, precisamos entender a palavra, nós precisamos entender a realidade espiritual. E Neemias entendia, sabia que existia essa palavra, e ele disse, Senhor, tu ordenaste coisas a Moisés e o meu povo não cumpriu. Mas eu estou vendo aqui um se. E ele diz assim, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Então aquilo estava acontecendo com Jerusalém. Eles transgrediram os mandamentos. E se você for ler o livro de Crônicas, 1ª e 2ª Crônicas, você vai ver vários reis e várias gerações que transgrediam, que elas não observavam as leis. A Bíblia, os mandamentos, eles eram colocados de lado até perder. Tem uma história de uma mulher que perdeu aqui, agora a história contemporânea. A mulher perdeu o óculos e ela não sabia onde estava o óculos, tinha perdido há 1 ano. Quando um dia encontrou, ele estava dentro da Bíblia. Não somente perdeu o óculos, mas perdeu a chance de se encontrar com Deus diariamente. A palavra de Deus foi perdida. Não somente o óculos, mas a palavra de Deus. Então, tem situações de povos que perderam a palavra de Deus. E o fato é que eles não só perderam, eles não estavam cumprindo a palavra de Deus, e por isso transgrediram, e o Senhor permitiu que inimigos os levassem. Então, muitos do que estão aqui, tem pessoas que perguntam, Senhor Deus, tem gente que não acredita em Deus por causa da situação do mundo. Você já ouviu essa pergunta assim? Se Deus existe, por que que esse mundo é tão assim? Quem já ouviu isso? Deus existe e Ele tem um plano para a sua vida, Ele te ama, mas você não é um robô, Ele não te fez como um robô, Ele te deu livre-arbítrio, e é isso que acontece. Se isso, isso. Se não, aquilo. É a chamada lei da semeadura. O povo semeou transgressão e colheu separação. E eles foram levados pelos inimigos. Eu posso escolher beber todos os dias álcool. E a médio e longo prazo eu vou estar viciado em álcool. Eu posso escolher usar droga. E em poucos dias eu vou estar viciado nisso. Eu posso escolher fazer várias coisas que podem me sitiar, que podem me tornar como Jerusalém nesse estado. Entenda que Jerusalém escolheu a própria situação. E ela estava lá. Só que Neemias encontrou um outro si. Ele disse, Senhor Deus, pela tua misericórdia eu também sei. Nós pecamos. Mas também no versículo 9 ele diz, mas se vos converterdes a mim
Você pode repetir comigo? Se vos converterdes a mim, se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, 3 coisas, o que é que vai acontecer? Então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o seu nome. Eu creio que hoje nós estamos no lugar que o Senhor escolheu para habitar o seu nome. O Senhor escolheu, antigamente existiam lugares de presença de Deus, a casa de Deus, existia o tabernáculo, existia o templo, e naquele lugar Deus habitava, até chegar Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo chegou, ele inaugurou um novo tempo, a nova aliança, que diz que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E o lugar que o Senhor se fez para habitar é no meu coração, é no seu coração, é no seu coração, é no seu coração. E quando nós chegamos e nos ajuntamos aqui, acontece isso, algo poderoso. Igreja de Deus, um projeto estabelecido por Deus, pessoas que creem em Deus, que Deus mora no seu coração, pessoas que têm escolhido o Senhor e o Senhor tem escolhido a elas. E o Senhor diz assim: e lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. O Senhor, quando escolheu um povo, Ele queria o bem para aquele povo. Ele queria o bem para aquela nação. E quando o Senhor me escolheu, te chamou para um projeto chamado igreja, nós somos corpo de Cristo, Jesus é o cabeça, Ele quer o bem para você, quer o bem para mim. Existem inúmeras palavras de bênção para mim e para você. O Senhor tem uma verdadeira, uma boa, perfeita e agradável vontade para mim e para você. Será que nós estamos no lugar que Ele tem escolhido para ali fazer habitar o nome dEle? Será que nós estamos? Será que cada um de nós estamos no lugar que Deus escolheu? Será que a nossa família está nessa situação? Será que a nossa vida está nessa situação? Será que a nossa vida ministerial está conforme Deus quer? Será que não tem muitas pessoas paradas que deveriam estar como Neemias, fazendo alguma coisa? Eu digo isso para mim também, porque essa palavra toca o meu coração e me estimula e me encoraja a fazer algo muito mais para o Senhor, mas é preciso ter um coração quebrantado, um coração segundo o coração de Deus. Pois bem, o Senhor tem um lugar escolhido. Ele quer reunir o povo dele nesse lugar. Mas esse lugar não é mais um lugar físico, é um lugar espiritual. É o esconderijo dele. Aquela oração que nós fizemos, aquela criança, é para que ela seja conduzida a este lugar. Essa oração que foi estendida às famílias que vieram aqui, é para que o Senhor os conduza a esse lugar. A oração que nós fazemos aqui, o nosso trabalho que nós fazemos aqui, o trabalho que foi feito com jovens, é para que o Senhor os conduza a esse lugar. O lugar que o Senhor tem escolhido para ali fazer habitar o nome dEle. E eu creio que aqui o Senhor faz habitar o seu nome. Aqui reina o Senhor. Na vida de cada um que o conhece, que o recebe e que o torna rei da sua vida. Amém? Esse é o ponto. Neemias, ele sentiu chamado. Que você se sinta chamado para restaurar alguma Jerusalém. E o Senhor vai te mostrar a Jerusalém que você deve restaurar. Amém? Mas eu não queria ficar por aqui, não. Eu queria só falar mais uma coisa sobre o livro de Neemias. O livro de Neemias fala sobre restauração e apresenta uma Jerusalém que precisa ser restaurada. Esdras, ele trabalha uma coisa, o que é? Esdras trabalha a construção da casa do Senhor, a construção do templo de Deus em Jerusalém. E começou aí, juntou os povos voltaram e começaram a construir um templo. Então, qual é a primeira coisa que acontece na minha vida e na sua vida? Um templo é construído no nosso coração quando você se converte a Deus, quando você se converte ao Senhor, quando você entende que o Senhor é o seu Deus e que Ele existe, que Ele quer te abençoar e que Ele quer um relacionamento contigo que vai muito além da religião, muito além da religiosidade, é um relacionamento de intimidade com você. Então, quando você acredita que nasce um templo na sua vida, nasce um adorador, um verdadeiro adorador, e você começa a adorar a Deus, independente de tudo, e que nada mais importe, como diria um livro de um querido pastor. E você começa a adorar,
e começa a ter alegria, e o rio de água viva começa a fluir de dentro de você. Ali estabeleceu-se a casa do Senhor. Mas quando você se converte, é um primeiro passo, não é o fim, é o início. E você se converte, é que você estava andando numa direção, e agora você se converte e está andando em direção agora a Cristo, a vida, a bênção, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E você precisa começar a dar passos. Então, vem a segunda etapa de Jerusalém, quando vem Neemias. Jerusalém já tem a casa, você já se converteu, você já é adorador. O que é que precisa para mim e para você? Construir muros, porque os muros ainda estão caídos. Muitas pessoas se convertem, mas não têm a fé necessária para as coisas da vida, para as batalhas da vida. A parábola do semeador fala muito bem sobre isso. Sementes que não conseguem se desenvolver em solos que a semente nem entra. Aí vem um passarinho e toma. O inimigo vem e já rouba a sua fé. Então Neemias, ele vem com um trabalho muito importante de construir muros. Repita comigo, construir muros. E eu pergunto a você, você moraria numa casa sem muros? Aqui? Aqui nas redondezas. Fortaleza é a cidade mais perigosa no ranking, né? O Ceará, o estado, é Fortaleza. Bem, eu já vi muitos filmes, eu fico até impressionado com filmes americanos das casas que não tem muros. Quem já viu aquelas casas nos filmes e ficou impressionado, até vontade de morar lá? Tu morou numa casa sem muro? Morou, né? O Ricardo teve a oportunidade de morar na Irlanda, né, Ricardo? E lá era tranquilo. Muitos colegas meus já foram para o Canadá, porque lá é mais tranquilo. Eu não sei se lá tem muro, se não tem muro. Mas o fato é que no Brasil é muito difícil ter uma casa sem muro. Dei um pulinho em Brasília, eu achei interessante. Os apartamentos, eles não têm muros. Você pode caminhar, andar por baixo deles. Interessante, Brasília. Mas eu não sei se a segurança de lá é total. Existe no Senado também um projeto para casas no interior, pessoas que moram no interior, ser legalizado o porte de arma. Por quê? Porque lá é inseguro, tão inseguro como aqui, mas a polícia nem chega. Então é difícil. A questão é que você viveria numa casa sem muro? O que é que você sentiria numa casa sem muro? Insegurança. Você se sentiria o quê? Vulnerável. Vulnerabilidade. Então essa era a situação de Jerusalém naquele momento. Vulnerabilidade. Insegurança. Os inimigos poderiam ter acesso a qualquer momento. Qualquer momento o inimigo pode ter acesso àquela casa. Vulnerabilidade. Quantas pessoas estão nessa situação? Se você for pensar em jovens que estão em situação vulnerável, jovens que foram às drogas, jovens que estão presos no álcool, famílias em situações de vulnerabilidade. Entenda essa situação como uma situação em que os inimigos têm completo acesso, total acesso, sem nenhuma barreira, sem nenhum muro. Os inimigos conseguem chegar e, obviamente, destruir. Você pode abrir em João 10:10. O que é que diz João 10:10? Vou ler aqui no microfone. Poderia até pedir para um irmão ler bem alto, mas vou ter que ler no microfone por causa do pessoal do YouTube. João 10:10 diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim, Jesus, para que tenham vida e vida em abundância. Então esse é o plano de Deus, para mim e para você. Vida e vida em abundância. Mas o ladrão, ele vem para matar, roubar e destruir. Então, é isso que acontece. Jerusalém estava
totalmente sem proteção com aqueles que vêm para matar, roubar e destruir. Quantos de nós tem gente dentro da igreja numa situação de vulnerabilidade? Vulnerabilidade ao inimigo, vulnerabilidade à carne e vulnerabilidade... São 3 inimigos que nós temos, quem sabe? Diabo, o mundo e a carne. Nós temos 3 inimigos. Tem gente que culpa o diabo tem culpa tudo, né? Mas muitas vezes o problema é você mesmo. É a sua carne. A sua carne pode ser o seu pior inimigo. E o diabo está sendo difamado aí nesse momento. E tudo eu, né? Tudo eu, né? O diabo no cantinho da parede, tudo sou eu. É a sua carne, meu irmão. Muitas vezes é a sua carne, é o seu pior inimigo. E outra influência muito grande e nociva vem do mundo. É a coletividade daqueles que estão fora da vontade de Deus. E esse coletivo traz uma influência forte, porque é o efeito manada. Todo mundo quer fazer o que todo mundo está fazendo. E a cada dia mais isso está aumentando por causa da globalização. Então, antigamente, as pessoas vestiam a roupa regional, porque fulano aqui passou no canal 10, que estava vestindo, agora não, está no YouTube. O mundo inteiro veste a mesma roupa. Aí eu tenho a tendência, a cor, tendência do ano, né, Juliane? Ultravioleta 2018 é a tendência da cor. Não sei qual será do próximo, mas todo mundo vai ter que usar ultravioleta. O Cristiano tá na moda. Parabéns, Cristiano. Então existe isso, a tendência. Se a mulher tem que se maquiar de um jeito, todos têm que se maquiar. Mas cuidado, o mundo também é o seu inimigo. O mundo também é o seu inimigo. Por isso nós precisamos levantar muros para que o mundo não entre na igreja, não entre na minha vida, não entre na sua vida. Porque além de coisas aparentemente boas, o mundo vem impondo coisas ruins, de fato ruins, que no final ruim para mim e para você. Aqueles que trabalham são incentivados a trabalhar mais. O Timóteo prega muito bem sobre o estresse, a gente chega em situações de estresse. O Timóteo falou que assim, tem situações onde você é colocado numa situação de estresse no corpo humano. O corpo humano, às vezes, precisa do estresse para fugir. Para fugir, o corpo dilata a pupila, você consegue ver coisas, o sangue vai para os seus músculos, você consegue correr mais. Tem gente que, em situações assim, podem até levantar carros. Mãe protegendo o filho, eita, situação de estresse é importante, mas cuidado. Muitos estresse sucessivo pode ser ruim para você. E o mundo, ele te leva a uma situação estressante. Hoje nós vivemos nessa era onde o mundo quer que eu faça pós. Eu preciso estudar de manhã, de tarde e à noite. Eu preciso trabalhar, às vezes de manhã, de tarde, estudar à noite. Então, o mundo hoje exige mais do que 24 horas na nossa vida. Assim, que o nosso dia tem que ter mais do que 24 horas para a exigência do mundo hoje. Então, cuidado com esse inimigo chamado mundo. Além de Satanás, nós temos como nosso inimigo a carne e temos o mundo. Mas Jerusalém tinha vários inimigos e elas estavam sem muros. Eu só queria, para terminar, falar sobre esses 4 estágios de Jerusalém. Neemias, ele veio para restaurar muros e ele encontrou a Jerusalém totalmente sitiada, totalmente sem muros, acesso total do inimigo. Então imagine situações de pessoas que estão nessa situação, né? É incrível. A gente também, quando eu dei um pulinho em São Paulo, a gente ficou impressionado, eu e a Juliane, quando a gente viajou, quantidade de pessoas no meio da rua, não somente em situação social, como é que se diz, miserável, né, como diz aqui em Jerusalém, mas talvez espiritual. Pessoas que estão lá vivendo no meio da rua, sitiadas, totalmente sitiadas pelo inimigo. Como isso começou? Talvez foi um muro que estava caído e o inimigo entrou e conseguiu acessar aquelas vidas. Ele vai entrando. Eu queria dizer a você que o inimigo, ele entra e, como diz a palavra de Deus em João 10:10, ele vem para matar, roubar e destruir. Mas algumas vezes ele não faz isso depressa. De repente, ele faz isso aos poucos. E ele vai roubando, e ele vai roubando, e ele vai roubando até ele destruir você. Ele vai roubando a sua paz,
vai roubando o seu caráter, fazendo algumas coisas que você acha errado, mas você faz pela carne, o inimigo carne. O inimigo diabo fala com o inimigo carne cede ao diabo, e o inimigo carne começa a fazer coisas contra você. Paulo diz, olha, aquilo que eu faço, eu não quero fazer, aquilo que eu queria fazer, eu não faço. É a briga entre o espírito e a carne. A blusa dos tapebas, né? O Berg estava dizendo que era o branco e o preto, não é isso? Uma luta entre o espírito e a carne. Os jovens estão totalmente ligados nessa palavra. E existe essa briga. Então o inimigo vai roubando, vai roubando. Eu lembro muito bem, em um tempo da minha vida eu morei em um apartamento e meu vizinho, eu tinha acesso ao vizinho, né? Da minha janela eu via o pessoal morando e tudo. Aí tem hora que eles saíram da casa, a casa ficou intacta, mas ninguém morando. Então, aí eu comecei a ouvir um barulho. Aí era o povo que entrava lá, pastor, e roubava as telhas. Aí depois iam lá, roubavam uma janela. Aí ia lá e roubava uma pia. E teve uma hora que aquela casa ali, vizinho, apartamento, a casa vizinha estava totalmente sitiada, aberta, destruída. E é assim que o diabo faz na vida de pessoas que estão sem muros. Entende? Espiritualmente. Ele vai entrando e vai tirando. Muitas vezes, meu irmão, não é de uma vez. Não é uma bomba que ele joga lá. Não é uma bomba. Ele vem e vai roubando. E vai roubando a sua paz. Roubando a sua paz. Tem uma hora que você já está em depressão. Ele vai roubando seu dinheiro. Sabe aquele jogo? Aquele jogo inofensivo. Aquela brincadeirazinha. Vamos brincar apostando. Aí começa a apostar. Aí uma coisa leva a outra. Essas mesas de aposta, está todo mundo apostando nas mesas. Aí liga também a prostituição. Aí por isso você vê as casas que têm todos esses serviços sendo oferecidos a eles, mas são serviços que destroem tanto um que está consumindo, como quem está sendo consumido. E todos lá estão sendo consumidos pelos três inimigos que estão diante de nós: o diabo, a carne e o mundo. Entende isso? Muros caídos. Essa palavra de hoje, meu irmão, eu queria já, por gentileza, pedir se você ficar de pé. Essa mensagem está terminando. Mas é só para você entender a necessidade que nós temos de subir os nossos muros. A necessidade que nós precisamos, que o Senhor coloca na nossa vida, de termos muros que nos protegem desses três inimigos. Neemias foi para Jerusalém para levantar muros. E ele começou a levantar do zero. A Jerusalém, no seu primeiro estágio, estava totalmente sem muro. No capítulo 4 de Neemias, você vai entender que Jerusalém estava com muros todos os jovens, muro pela metade. Aí você vai seguindo no capítulo 6, Jerusalém já começa a construir muros, e os muros foram construídos, ótimo, beleza, os inimigos já não entram com facilidade, mas faltam as portas. As portas ainda estão fora do lugar. Os inimigos podem entrar pelas portas. Eu queria convidar já o grupo de louvor, pode ficar à vontade. Faltam as portas. E a quarta situação é os muros reconstruídos, é a reconstrução completa. Muros construídos, altos e as portas sentadas. Essa é a situação que o Senhor quer para mim e para você. Situação de completa segurança. Uma situação de controle total da sua vida. Que você possa controlar a sua própria vida. Você deixaria a sua vida na mão de outra pessoa? Às vezes a gente anda de ônibus, de avião, a nossa vida está na mão de outras pessoas. O Senhor, Ele é apto para controlar nossas vidas. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai. O Espírito Santo que deve governar a minha vida e a sua vida. Só que quando nossos muros estão caídos, outros chegam e começam a governar a nossa vida. Jerusalém, aquele povo estava sendo governado por Babilônia. Quando você conversa de alguma forma com o inimigo, você bate papo com ele, você negocia com ele, uma hora você é dominado por ele e uma hora você está sendo servo dele. Aquela bebida social, é só um gole, é só um copo. E aí você começa a negociar com o inimigo.
e começa a negociar, e você começa a ter aquela rotina, e no final, aquele copo vira 2 copos, e vira uma garrafa, e vira 2 garrafas, e em médio e longo prazo você está totalmente servo desse inimigo. E eu conheço homens tão grandes, mas presos e servos a coisas tão pequenas como um cigarro. Às vezes nem é química a sua prisão, ela é psicológica. Pessoas presas a outras pessoas, mulheres presas à sua necessidade de aparecer, a necessidade de seduzir. Jovens homens presos à necessidade de ficar bem na fita, nessa multidão de redes sociais que trabalham com imagem, só imagem. Perceba que as redes sociais trabalham muito fortemente em imagem, não trabalham interior. E o nosso Deus é um Deus que conhece o interior. E Davi foi escolhido pelo interior, não foi pela imagem. Tinha vários irmãos grandes, fortes, mas Davi foi escolhido porque o seu coração era um coração segundo o coração de Deus. O Senhor tem um plano para mim e para você. O Senhor, Ele quer erguer teus muros. Eu não sei quem é o teu Jerusalém. Tudo bem, a gente começou a mensagem falando que você pode ser Neemias. E tem um Jerusalém esperando por você. Mas agora, eu falo. Existe algum Jerusalém perto de você? Será que você mesmo não é essa Jerusalém? De alguma forma, os seus muros... Talvez, tudo bem, pode não estar totalmente sem muros, mas podem estar pela metade. Ou, seus muros estão completos, tão altos como esse muro aqui, mas a portão está aberta.